os fortes e expansivos. Olha, eu acho muito triste você citar um sujeito como Friedrich Nietzsche, porque existe uma coisa chamada filosofia de Friedrich Nietzsche e existe uma outra coisa chamada o próprio Friedrich Nietzsche. Vou explicar. Friedrich Nietzsche era um homem frustrado, um homem existencialmente triste, um homem cheio de sentimentos de inferioridade, de recalques, apesar de ele ser um homem extremamente talentoso na questão de escrita. Eu penso que Nietzsche é um grande escritor, diga-se de passagem, mas ele não é um grande filósofo. Alguém vai ficar escandalizado falando sobre isso? Sim, eu acho que ele tem questionamentos interessantes, mas a ideia central dele, eu diria que até mesmo bárbara. E nós estamos esperando o quê? De um homem que exaltava a vontade da potência, a supremacia dos mais fortes sobre os fracos, dentre outras coisas, e o pobre coitado morreu louco, numa cadeira de rodas, enfim, vendo um mosquito voando no olhar dele, totalmente biruta. Ele enlouqueceu. E veja que quando ele fala da questão do asceticismo, né, que o asceticismo seria uma falta de amor pela vida e etc. Não. O asceticismo é o seguinte: é quando o homem tem autodomínio, tem o domínio de si mesmo, domínio das suas próprias paixões, e ele direciona todas as energias para o alto, para Deus. Então muitas vezes o asceta, ele sabe se dispensar de certos tipos de prazeres que ele considera inúteis, justamente porque existem algo mais além que está muito além da nossa carnalidade, muito além dos nossos prazeres, dentre outras coisas. Se nós seguíssemos Nietzsche ipsiliteris, nós teríamos como ideal o triunfo da vontade da Leni Riefenstahl. Você sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, aquele filme da propaganda da Alemanha nazista, exaltando o vigor da raça, o vigor da força, o vigor da brutalidade, da violência, dentre outras coisas. Muitos nietzschianos, evidentemente, vão dizer que aquilo, na verdade, não foi inspirado em Nietzsche, né? Ou então que na verdade, a irmã de Nietzsche manipulou os textos do irmão, que aquilo não tem nada a ver com a Alemanha nacional-socialista. No meu entender, tem, e muito. Essa exaltação do vigor, da virtude, da paixão pela força, pelos impulsos, dentre outras coisas, que ele mesmo vai falar que exalta no mundo pagão, isso foi muito apropriado pelos movimentos fascistas. Vamos lá. Citando Nietzsche, em Genealogia da Moral, sua ação é, no fundo, reação. E aqui ele se refere a qualquer asceta, não só o asceta cristão, que fique bem claro. Os judeus antes também, durante o exílio babilônico, durante a opressão de Roma, eles se voltaram para dentro, fortalecendo esse ideal do sacerdote em oposição ao guerreiro, ao nobre, ao expansivo, ao aristocrático que o oprimia. O ressentimento se tornou o criador de valores, e por mais de 2000 anos, esses valores dominam a nossa cultura. Olhe para os romanos e para os gregos. Eles encontravam em seus deuses modelos, quase espelhos de si mesmos, e não um motivo para se ver como culpado ou miserável. Do ponto de vista ético, os gregos e os romanos também tiveram atitudes condenáveis, mas pelo menos ao contrário dos cristãos, não desvalorizavam a imagem do ser humano e souberam afirmar a existência com a atitude nobre e vigorosa que promoviam. Você está redondamente enganado. Se você acha que exaltação do ser humano, um povo que jogava crianças aleijadas ou deformadas num precipício, que tinha uma visão eugênica da raça, que tinha o desprezo pelo fraco, pelo inválido, pelo pobre, ou tratava aquelas pessoas que eram incapazes quase como uma lepra social, e que, portanto, o vigor, a força e a dominação eram elementos de exaltação, não do poder do ser humano, mas do poder de alguns eleitos, isso não é valorização do ser humano, nem aqui, nem o raio da puta que o pariu, tá? Pelo contrário, foi o cristianismo, ao valorizar os fracos, ao valorizar os desvalidos, ao valorizar as pessoas que necessitam do nosso apoio, ao valorizar a humildade, é que, de fato, a fé cristã apreendeu a essência da natureza humana. Você fala que os romanos e gregos faziam coisas deploráveis. E baseado em quê? Baseado nesses ideias que você está falando. E com relação aos deuses, nós temos que entender que até os homens eram adorados como deuses. Era o quesito da idolatria. A idolatria do próprio homem. A idolatria do próprio homem rebaixa o homem. Por quê? Porque há certos homens que vão se julgar acima do bem e do mal. E aí que nós podemos pegar, por exemplo, o próprio Nietzsche. E haverá pessoas que serão tratadas pior do que insetos. É aquela história, como Nietzsche falava, a moral dos senhores e a moral dos fracos. E essa moral dos fracos, segundo Nietzsche, é um sentido de que os fracos, se rebelando contra os fortes, controlam os fortes. Você acredita mesmo nessa bobagem?
Você acha mesmo que o homem grego ou romano era algum exemplo de alguma coisa? Um povo impiedoso? Um povo que escravizava povos inteiros? Baseado nesse critério de que nós somos os fortes, nós somos os virtuosos, nós temos os deuses que representam nós mesmos e nós subjugamos aqueles povos mais fracos. E, inclusive, tomamos os deuses dos povos mais fracos para o quê? Para ficar como nosso culto, porque eles deram poder para a gente subjugar o fraco. É isso que você prega? Isso é coisa de Alemanha nazista, meu filho. Podemos resgatar isso, deixando para trás as barbaridades que os gregos e os romanos cometeram, todo o machismo, a escravidão e tudo mais. Meu filho, então você está simplesmente abandonando o ideal greco-romano. Porque o ideal greco-romano é indissociável do machismo, indissociável do patriarcalismo, indissociável da mentalidade guerreira, opressiva, escravocrata, etc. Então você quer criar alguma coisa que não seja mundo grego-romano. Você está de sacanagem, né? Falando uma coisa dessa. Você está querendo criar um mundo greco-romano que não é greco-romano. E essa valorização do homem é, entre aspas, é valorização dos homens viris, fortes, né? Poderosos, enfim, que demonstravam força sobrenatural, inclusive, sobre outros homens. Mas só que, e esses outros homens que eram subjugados, que eram escravizados, que eram humilhados, que eram rebaixados, etc. Isso não conta também? Eles também não fazem parte da espécie humana? Eu te digo, como é que se explica esse rebaixamento? E detalhe, o rebaixamento até mesmo dos fortes, porque os fortes,